gurizadinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui para falar sobre a classificação do Atlético de Madrid para as semifinais da Copa do Rei da Espanha, depois de vencer o Sevilla por 1-0 aqui no Estádio Metropolitano. Um jogo que tem muita história para contar, tá? Eu vou resumir elas todas aqui para vocês. Mas, antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui neste canal, se inscrevam para ajudar o humilde canal a crescer. Deixa o like no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas e, claro, os comentários de vocês por aqui. Eu já peço desculpas pelo áudio, mas é que ligaram coisas aqui no Metropolitano. E o áudio para hoje é o que temos. Acho que eu vou fazer o vídeo um pouquinho mais curto para vocês não terem tanto problema assim com o áudio. Mas vamos lá. O Atlético de Madrid venceu o Sevilla por 1-0 e está nas semifinais da Copa do Rei da Espanha. E para mim entra sim como favorito para conquistar a competição. É verdade que os outros times que estão classificados, pelo menos 2 deles, são bastante copeiros. E independente do time que tocar para o Atlético de Madrid nas semifinais, o sorteio é nessa sexta-feira. Semifinais já é jogo de ida e jogo de volta, não é eliminatória, é jogo único como foi até agora na Copa do Rei. O rival vai ser difícil para o Atlético de Madrid, mas eu acho que depois de Barcelona e Real Madrid terem sido eliminados, o Atlético tem que se colocar na posição de que é o grande clube que está nessa semifinal da Liga dos Campeões. E aí, quando eu falo grande clube, eu não estou dizendo que o Atlético de Bilbao é pequeno, nem que a Real Sociedade é pequena. O maior, que eu acho que sim, é uma prateleira bem inferior aos outros. Mas o Atlético de Madrid hoje é o terceiro clube da Espanha, joga a Liga dos Campeões toda a temporada, tem um orçamento bem mais elevado do que os outros times e é um time montado para ganhar títulos. Então eu acho que tem que se colocar nessa posição, apesar do De Paul e do Simeone, que falaram depois do jogo, não gostarem de se colocar como favoritos. Eu acho que pelas condições históricas recentes, sim, o Atlético deve se colocar, apesar do Atlético de Bilbao, entre os 4 classificados, ser o que tem mais títulos da Copa do Rei da Espanha. Mas vamos focar um pouquinho no jogo, nessa classificação do Atlético de Madrid 1-0 para cima do Sevilla. O Sevilla, para mim, fez um dos melhores jogos da temporada desse Sevilla. Um Sevilla que com o Quique Setién vai conseguindo se organizar um pouco mais e não sofrer tanto defensivamente e ofensivamente. É um time um pouquinho mais equilibrado, isso já dá para sentir que o Quique Setién está conseguindo. O Quique Santos Flores, pelo amor de Deus, são coisas totalmente diferentes. O Quique Santos Flores está conseguindo colocar um pouco dessa experiência dele em organizar equipes, né? Ele é um cara extremamente bom nisso, já treinou aqui o Atlético de Madrid, inclusive ganhou uma Europa League com o Atlético de Madrid. Está conseguindo ajeitar esse Sevilla, mas é verdade que o Sevilla não levou muito perigo para o Atlético de Madrid. Os principais pontos de perigo do Sevilla no jogo foram bola parada. Sérgio Ramos é impressionante como ele encontra a bola em bola parada. Todo mundo sabe que ele vai chegar na bola e ninguém consegue marcar ele. Ele foi o cara que teve mais opções do Sevilla chegar no gol contra o Atlético de Madrid. Mas a verdade é que o Atlético de Madrid hoje, para mim, não conseguiu ser tão dominante e tão controlador do jogo jogando no Metropolitano como a gente viu esse Atlético fazer em outros momentos, né? Não foi uma grande partida do Atlético de Madrid, mas aí vem o dedo de Diego Pablo Simeone. Os Cholocampios, como eles falam aqui na Espanha, é impressionante como funciona. Às vezes ele tira um atacante para colocar um volante, ele tira, sei lá, o meio-campista para colocar um zagueiro e o cara que entra resolve. O Simeone parece que tem um faro para encontrar a solução para o jogo. E hoje foi o que aconteceu nessa partida. Primeiro, Griezmann perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Atlético de Madrid teve 2 gols anulados por impedimento na segunda parte. E quem resolveu o jogo para o Atlético de Madrid foram as 2 substituições que seriam muito criticadas caso elas não tivessem funcionado. Minuto 65 de jogo, lá vai o Simeone e tira Morata, 19 gols na temporada, e Antoine Griezmann, 18 gols na temporada. Os 2 artilheiros do time. Griezmann, o principal jogador desse Atlético de Madrid. O Cholo vai lá, minuto 65, coloca os 2 no banco de reservas para colocar em campo o Correa, que pode ser que deixe o Atlético de Madrid, e o Memphis Depay, que praticamente a gente já tinha quase esquecido que ele jogava no Atlético de Madrid. Bom, os 2 entram,
dão uma nova energia ao time. É verdade que o Llorente também já tinha entrado, já tinha melhorado a questão da ala direita. O Barrios tinha dado uma energia maior, mas não sei se energia, mas enfim, mais frescura para o meio de campo, que já estava com as pernas sobrecarregadas. Mas a jogada do gol é o Correa entrando pela direita, cruzando e o Depay fazendo gol. Ou seja, os dois jogadores que o Simeone colocou no lugar do Griezmann e do Morata resolveram o jogo para ele. Destacar também que no final do jogo teve uma polêmica, porque o árbitro do campo apitou um pênalti para o Sevilha, do Pablo Barrios, o menino formado nas categorias de base do Atlético de Madrid, que essa temporada tem jogado até bastante, se recuperou de uma lesão e agora está de volta, uma das grandes promessas colchoneiras. Ele derrubou o jogador do Sevilha na área. Primeiramente, o árbitro tinha dado pênalti. O Hernández, o árbitro do VAR, tão polêmico no último jogo do Real Madrid contra o Almeria, chamou ele para ver e, na hora que eles foram ver, o Rio Manzano tinha dado pênalti, desdeu o pênalti, não foi pênalti do Sevilha. Nas imagens dá para ver que o Barrios vai na bola, mas enfim, a polêmica estava gerada e foi gerada, e enfim, ficou essa questão para o final do jogo, mas enfim, o Atlético de Madrid classificou depois dessa vitória por 1-0. O Atlético de Madrid é muito forte aqui no Metropolitano, 27 jogos consecutivos sem perder. O time não perde há mais de um ano e está conseguindo fazer desse estádio um pouquinho da fortaleza que esse time tinha no estádio Metropolitano. Depois do jogo, a gente não ouviu palavras do técnico do Sevilha nem dos jogadores do Sevilha, porque antes da partida, 3 torcedores do Sevilha acabaram falecendo em um acidente muito grave de trânsito aqui na Espanha. Então o pessoal do Sevilha resolveu não falar, né? Enfim, os 3 estavam vindo aqui, não sei se eram 3 ou se eram 2, estavam vindo aqui pro jogo. Enfim, muita tristeza do lado do Sevilha e o pessoal resolveu não falar depois do jogo. Então a gente, na entrevista coletiva, não ouviu nem técnico, nem jogador do Sevilha. É isso. Classificados para as semifinais da Copa do Rei da Espanha: Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Real Sociedad e Mallorca. Um desses 4 times vai ficar com o título e veremos como serão as semifinais. Sorteio nessa sexta-feira, jogo de ida e volta. Na semifinal da Copa do Rei teremos mais um jogo de Copa do Rei aqui no Estádio Metropolitano. Quem chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.